gente tem uma semana com força de conjunção. O Sol com a Lua, já no início da semana, que é a Lua nova. Depois, dia 10, a gente tem o Marte com Saturno. Dia 11, a gente tem o Sol com Mercúrio. Percebem que a gente não tem desafios de quadratura e oposição ao longo da semana, mas a gente tem uma força motivacional, que a conjunção traz isso para nós. Força motivacional. Então, é o motor de arranque de verdade. Conjunção sempre traz para nós esse ponto, podemos até dizer um ponto de virada, um ponto de motivação. E começando a semana num eclipse em Áries, em Carneiro, que é uma motivação de dar o passo, de começar as coisas, de sair, né, o motor de arranque. Não está mais parado o seu carro, ele vai andar. E vai andar já querendo correr, vai andar já querendo acelerar, tá? Mas Marte conjunto Saturno é o oposto de tudo isso. Pessoal, é o oposto de tudo isso. Então, por isso que eu falei que a gente tinha aí uma ajudinha do céu, apesar de ser uma conjunção que não é das melhores conjunções, dois planetas que têm funções bem contraditórias. Marte quer dar o impulso, motor de arranque, Saturno quer estruturar as coisas, então eles se chocam quando eles estão em conjunção, não é a melhor das conjunções, então eles não gostam, ficam brigando, os dois ficam brigando ali com as suas funções, não é? Mas é, de certa forma, uma força que segura aquela impulsividade toda de querer o arranque a qualquer custo, fazer as coisas a qualquer custo, sem pensar, sem planejar. Então, é uma briga de titãs essa conjunção, tá bom? É o Marte querendo avançar, justamente porque ele é o regente também desse eclipse, querendo arrebentar tudo, querendo fazer tudo, né? Iniciativa, individualidade, ir na frente, pensar em si, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? E o Saturno dizendo, calma, paciência, espera um pouco, não dá para controlar tudo, não dá para fazer, e segurando o movimento. Então, normalmente é uma conjunção que segura mesmo, pode causar atraso e, portanto, pode frustrar. Então, se vocês sabem que já tem isso como vibração da semana, não adianta ir com toda a sede ao pote, tá bom? Porque existe uma tendência de coisas que a gente não vai controlar e não pode controlar, por exemplo, os outros, o governo, o que eles decidem, a gente não tem como controlar algumas coisas, às vezes o próprio tempo, você planejou uma coisa, mas choveu, você não tem o que fazer. Então, coisas que você não pode controlar, você precisa ter paciência, porque não dá para fazer nada. Então, é uma semana de atenção, com a força de impulso, com a vontade de querer fazer a qualquer custo tudo, e com a sabedoria de Saturno dizendo, olha, calma, tem coisa que não está na sua alçada, e precisa de uma sabedoria para entender o que não está na sua alçada. E quando a gente entende isso, a gente abaixa um pouquinho aquela vontade, aquele ímpeto de fazer tudo e achar que você pode tudo. E muitas vezes não, você tem que esperar, às vezes, as coisas se acomodarem. Lógico que isso vira uma briga de titãs, porque a energia da semana é de arranque. E o Saturno está lá dizendo, calma, esse arranque tem que ser bem planejado, bem estruturado, talvez não é no tempo que você quer, mas é no tempo que tem que ser. Não é na velocidade que você quer, mas é na velocidade com segurança. É naquela que não vai causar tantos problemas. Então, e para saber isso? Esse é o desafio, né? Para saber. E para entender isso é o desafio, tá bom? Mas entendam que a energia é de ação, desde que exista um controle, desde que exista a segurança. É agir com segurança, é agir com prudência. Não é deixar de agir porque está bloqueado. Não é não fazer, mas também não é fazer de qualquer forma, tá? Então, tendo esses cuidados, a semana é produtiva. A semana é bem produtiva com essa força principalmente de planejamento, né? De começar a colocar aquela motivação, aquele alinhamento interno que a gente precisa para começar a dar o movimento para as coisas que a gente quer realizar.